Pai, obrigado por podermos nos reunir em Teu nome e meditar na Tua palavra. Que privilégio eu tenho de encontrar com esses preciosos de tantos lugares, gente do Centro-Oeste, gente de Cuiabá, gente do Sul, gente do Norte, enfim, gente de tantos lugares. Nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de meditar na Tua palavra, meditar no Teu imenso amor. Fica, ó Deus, conosco, enche-nos da Tua doce presença. Nós pedimos, Pai, que nesse período de pandemia, nós pedimos que o Senhor continue colocando a Tua mão. Eu não sei como foi a semana dos Teus filhos, mas visita-nos com a Tua mão de graça e dá-nos um tempo precioso na Tua presença. Nós queremos consagrar ao Senhor esse tempo que vamos passar aqui. Abençoa a família do Teu povo, abençoa a família daqueles que estão conosco nos ouvindo. E, ó Deus, enche-nos da Tua doce e maravilhosa presença. Assim nós Te adoramos, nós Te louvamos e colocamos nossa família, nossa casa nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uau, muito bem. Temos aqui uma batalha, um monte de irmãos queridos, né? Boa noite, primo. Boa noite, primo Samuel. Muito bom, muito bom. Muito bem, queridos. Na semana passada, nós, nessa nossa temática, nós lemos e começamos a meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, certo? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma carta muito gostosa. Paulo escreve essa primeira carta à igreja de Tessalônica. Ele escreve, de certa forma, como sempre, para tratar de alguns assuntos. Entre esses assuntos, ele está tratando exatamente de assuntos relacionados à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que ele faz, e nós vimos na semana passada, você pode ver isso, rever ou assistir, se você não assistiu, você pode assistir no YouTube, na nossa página lá no YouTube. Então tá lá os estudos todos. Como uma igreja, essa igreja de Tessalônica, e ao mesmo tempo qualquer igreja, se torna uma igreja modelo. Como crente se torna essa igreja modelo. E aí, uma das coisas que a gente viu aqui, do capítulo 1, versículo 2 até o versículo 10, é que é uma igreja que tem operosidade da vossa fé, né? Abnegação do vosso amor e firmeza na vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja, no versículo 10 diz assim, que aguarda do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Paulo já toca aqui nesses assuntos, que nós somos uma igreja que tem uma operosidade de fé, abnegação de amor, firmeza da esperança. Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito e eu realmente estou aguardando, esperando a volta de meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou aguardando. Ele me livrou e me livra da ira vindoura. Então, quando nós falamos da segunda vinda de Jesus Cristo, nós estamos falando de que acontece dois momentos marcantes, né? Quem está em Cristo e os que estão sem Cristo. Né? Eu diria que aqui, quando ele fala da ira vindoura, ele nos livrou da ira vindoura. Ele livra quem? Ele livra aqueles que creem nele, aqueles que o amam. Ele livra da ira vindoura. Então, há uma distinção clara sobre isso. E aí, se você abrir a sua Bíblia aqui na carta aos Tessalonicenses, passa a folha, você vai encontrar no capítulo 4, a partir do versículo 13, uma temática importante. Por que estava produzindo na igreja, nesse pensamento da vinda de Jesus Cristo, e ele ainda não veio? Então estava tendo algumas perguntas que estavam fazendo com que a igreja ficasse agoniada. Né? O que aconteceu com aqueles que já partiram? Onde é que eles estão? Quando morre, vai para onde? Até a volta de Jesus, onde é que estão os mortos?
Existem muitos pensamentos. Por exemplo, na teologia católica, eles inventaram um negócio chamado purgatório. O que é o purgatório? A Igreja Católica, do decorrer dos milênios, eles foram inventando coisas e fugindo da palavra de Deus e foram inventando coisas. Uma delas que eles inventaram é essa, que você, em vez de ir pro céu, você não está preparado, então você vai para um lugar onde você vai purgar, onde você vai sofrer, onde você vai ser castigado, você vai estar, vem daí de purgante, né? Purgatório, vai dar uma purgada, vai dar uma limpeza, e aí você passa aquele tempo lá. E por causa desse negócio de purgatório, depois a igreja, na época da Reforma Protestante, a Igreja Católica usou isso para arrancar dinheiro. Arrancar dinheiro. A raiva de Lutero, de certa forma, a revolta de Lutero, era porque as pessoas estavam vendendo indulgências. O que eles vendiam? Eles vendiam isso assim, ó. Você tem um pai, uma mãe, oh, coitados, eles estão lá no purgatório, eles estão passando por isso, estão sofrendo, eles estão agoniados. Você quer diminuir o tempo do seu pai, da sua mãe, do seu filho, enfim, mexia com a emoção das pessoas e você pode ser livre disso se você der um trocadinho. São as chamadas indulgências. E aí a pessoa dava uma oferta, né? E aí a pessoa, sei lá, faziam lá um salamalé qualquer, a igreja dava uma declaração, um papelzinho, declare que o Zé Maria das Couves teve o seu débito pago no purgatório. Ele sai do purgatório e imediatamente entra e vai descansar no céu. Que beleza. Beleza, seria muito bom. Então arrecadaram rios, fortunas, e foi assim que termina de construir a capela lá de São Pedro, em Roma. Bom, essa é uma maneira de ver para onde vai a alma das pessoas. E aí começaram, já naquela época, ou melhor, antes, no início lá dos séculos, esse questionamento. Olha como Paulo trata dessa questão acerca daqueles crentes em Cristo Jesus que já partiram desta para outra vida. Diz assim, no versículo 13 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Está com a sua Bíblia aberta? Espero que sim. Versículo 13. Vou mudar aqui a Bíblia aqui de posição para eu ficar olhando direto para você. Versículo 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, porque que não têm esperança. A expressão dormir aqui, Paulo usa uma expressão light, né, para falar daqueles que já partiram, daqueles que já descansaram, daqueles que já morreram. E a expressão que Paulo fala é de dormir. Já é um negócio já mais light, né? De descanso. Né? O próprio Paulo vai dizer, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu tenho desejo de partir, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então aquele que crê e que ama Jesus, quando descansa, quando ele parte, quando ele morre, nessa época de Covid, né? Nessa época de quarentena, houve um medo, um medo da morte. A morte virou moda. A morte virou moda. Todo no Brasil, milhões de pessoas morriam, mas ninguém nem se importava com isso. Ou melhor, não estava na moda. Tinha as notícias de morte, isso, mas com a Covid virou aquele. Né? E se pegasse a doença, então, pegar a Covid é sinônimo de morte. E aí pronto, um desespero. Eu conheço um monte de gente que não sai de casa, não era com medo da Covid, é com medo da morte, porque acha que pegar a Covid é morrer. Vai morrer. Então, passou-se essa ideia. Não que não morra, não que não possam ter pessoas que percam a sua vida, pelo contrário, que tragédia, que luta, é verdade. Mas não é só isso. Quantas pessoas morrem de problemas de tuberculose, de gripe, de dengue, né, de coração, cardíacos, tantas pessoas morrem. Só que a Covid trouxe esse negócio da morte e o medo da morte. Só que aqui Paulo não está falando da morte
para você ter medo. Paulo fala de morte como quem diz, quem tem esperança. Ó, assim, ó, olha, vou de novo. Com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais. Quer dizer, a morte para os demais que não têm Cristo é motivo de tristeza. É motivo, sim, de tristeza. Porque você só tem uma chance de se acertar com Deus aqui, nesta vida. Não vai ter uma outra oportunidade. Não vai ter uma outra vida. Não vai ter reencarnação. Isso é um papozinho enganador. Ah, não deu certo nessa vida, vai ter uma outra, que vai ter uma outra, que vai ter uma outra, até um dia que eu vou ficar tão bonzinho que eu já entro direto. Isso é engano. Engano. Em Hebreus diz que está fadado ao homem morreu uma só vez, e depois disso o juízo. Então a gente só tem essa vida, a gente tem que viver bem. Aquilo que a gente semeia nessa vida. E se resolve, tem que se resolver. Aqueles que têm Jesus, Paulo está dizendo, tem esperança. Se, versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então a pergunta é, quem dorme, isto é, quem morreu, quem saiu desta vida e partiu para a outra vida, está onde? Bom, já por esse versículo você tem um bom entendimento. Porque quando Jesus voltar, você sabe que na segunda vinda de Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que vai tocar a trombeta. A gente vai ler isso aqui. E o Senhor vai vir, e todos verão, e tal. E aí diz o texto que ele vai trazer com ele, trará consigo, trará em sua companhia os que dormem. Ora, então, aquelas pessoas que já partiram no Senhor, estão em Cristo Jesus e já partiram, estão aonde? Estão com quem? Paulo aqui diz, está com aquele que vai trazer. Não é? Se ele vai trazer, está com ele. Está com Cristo. O próximo Paulo escreve, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu quero estar com Cristo, eu tenho um desejo de estar com ele. Né? Vai trazer em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Olha só, versículo 15. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Duas coisas que eu quero chamar a tua atenção aqui. Primeira delas, Paulo, no primeiro século, ele vivia, pregava o evangelho, era missionário, corria para lá e para cá. Ele tinha um sonho, um plano. Ele queria ver Jesus voltar, estando ele ainda em carne. Isto é, estando ele vivo, como eu e você estamos nesse momento. Ele ainda achava, por isso que ele usa a expressão, nós os vivos, os que ficarmos. Paulo tinha essa expectativa. Da onde vinha essa expectativa? Eu tenho para mim que Paulo entendeu o que está escrito lá em Mateus 24:14, que diz assim, este evangelho será pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas. Então virá o fim. Então a vida de Paulo era uma vida de proclamação, de evangelho, de proclamação. Qual é o sinal da vinda do Senhor? O sinal mais, e nós vamos falar isso mais na frente, mas o sinal mais escancarado é a proclamação do evangelho a todos os povos, tribos e línguas. Paulo, então, virou missionário, ele saía, ele pregou na Ásia, ele pregava em tudo. O Império Romano, ele achava, chegou a um ponto que ele escreve dizendo assim, que ele tinha pregado o evangelho por todo mundo. Porque naquela época, o mundo de Paulo, o mundo conhecido, era o mundo Império Romano. E ele achava que ele tinha alcançado os propósitos. Ele não sabia da existência dos índios brasileiros. Ele não sabia da existência das tribos ainda não alcançadas no Brasil. Ele não sabia da África, lá do Cabo da Boa Esperança. Ele não sabia dos extremos. Mas aonde Paulo pôde ir, ele proclamou. De tal maneira que ele achava que ele estava terminando a tarefa, isto é, pregar o evangelho a todas as nações, povos, tribos e línguas.
Então Paulo tinha um sonho, ele não queria morrer. Porque, pensa comigo, eu também não quero. Morrer não é negócio, não é um papo de crente. Se você pensa para mim, você quer morrer? Eu falo que não. Morrer é deprimente. Uma pessoa, que negócio, pessoa chorando em volta, você lá no caixão, pessoal fazendo piadinha, alguns chorando, alguns fazendo cara de compungido, trataram você mal na vida, mas de repente porque você está lá no caixão, eles ficam, oh, um grande homem, uma grande mulher, eu levanto do caixão e dou um chute, não é? Que negócio esquisito, depois bota lá na cova, joga um porcadinho de terra, que coisa deprimente, eu não quero morrer não, filho. Morrer não é um negócio que deve passar na cabeça de um crente. Desejo de morte não pode entrar. Ali entra, né? Quantas pessoas têm. Quantas vezes você já pensou, melhor morrer, eu estou pensando em morrer. Ô crente, que melhor morrer? Melhor viver. Viver para quê? Para pregar o evangelho. Porque nós temos uma tarefa para cumprir: anunciar Jesus até os confins da terra. Se você ainda está vivo, é porque tem algo que Deus quer que você faça. Deus tem coisa para você, presta atenção. Para de ficar cheirando o final da vida. Mas eu já estou com 90. Uai, daí, você está com 90. Dá um glória e segue em frente. Dá 90 e faz a obra de Deus ser proclamada. Dá um jeito de fazer com que o evangelho chegue aos confins da terra. Mas não tenho saúde, pastor. Então ora. Contribui. Contribui. Não é? Coloca os teus recursos para que missionários vão pelos confins da terra para cumprir o ID de Jesus. Você está vivo, querido. Fica esperando a volta de Jesus. Que bom. Agora, eu posso morrer. Paulo morreu. Por que eu não posso morrer? Posso, fisicamente falando. Vou fazer parte do grupo daqueles que dormem no Senhor. E muito bem, estou em Cristo incomparavelmente melhor. Mas Paulo tinha essa expectativa. Nós, os vivos, os que ficarmos, nós, os vivos, os que ficarmos, jamais vamos preceder, vamos na frente, vamos ter alguma prioridade nesse negócio. Olha como é que Paulo diz, que quando o Senhor na vinda, porquanto, versículo 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Essa é uma esperança profunda da vida cristã. Como assim Cristo ressuscitou? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Interessante que Paulo trata dessa questão da ressurreição de uma maneira muito forte na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15. Ele trata disso de uma maneira muito forte. A gente vai dar uma pincelada daqui um pouco nisso. E ele está dizendo que toca a trombeta, abre-se os céus, rompem-se, abrem-se as cortinas, toca a trombeta, ele, Senhor Jesus, trará consigo os que dormem, esses serão ressuscitados, isto é, a sua alma volta ao corpo, o corpo ressurge glorificado, ressurge de uma maneira espetacular. Paulo usa uma figura de linguagem em Coríntios muito interessante. Ele diz assim: quando você semeia um grãozinho de milho, quando você semeia um grão de milho, ele semear, coloca na terra, a símbolo de morreu. Então você pega o grão de milho, bota na terra. Você sabe que um grão de milho vai brotar e vai nascer um pé de milho. Cada pé de milho, em regra, produz 3 espigas de milho. Veja, eu semeio um grão, um grão, e esse grãozinho, na ressurreição, e aí é uma figura bonita que Paulo usa, então ele diz, você semeia o corpo e você tem um corpo qualificado, melhorado, maior, glorificado, um corpo muito mais, eu diria, especial. Né? A semelhança disso. Um grãozinho vai gerar algo muito maior do que ele realmente é. É a simbologia da ressurreição.
e é a promessa de que nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aí Paulo diz aqui no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, olha de novo a esperança de Paulo de estar em carne, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que acontece aqui da vinda? Para consolar, ele quer exatamente dizer, fica tranquilo, aqueles que já partiram no Senhor, aqueles que já dormem no Senhor, eles estão no Senhor, eles estão com o Senhor, eles estão com o Senhor, e o Senhor os trará de volta. Já estão vivendo na presença do Senhor Jesus, num tempo, vou dizer assim, já num tempo abençoador, ainda de forma incompleta, porque ainda não estão alma e corpo unido. Né? Em Eclesiastes diz que quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó, como era, e a alma, espírito, volta a Deus que o deu. Na vinda de Jesus, ele traz consigo a sua alma e vai juntar a um corpo agora glorificado, ou melhor, um corpo especializado, um corpo incorruptível, um corpo melhorado. Né? Veja, sem os defeitos, sem as limitações, sem as mazelas, sem os artrites e artroses, sem os defeitos, sem o choro, sem o ranger de dente, e vai trazer e vai dizer, olha, é melhorado. Assim como tem corpos espiritual, também tem corpo terreno, também tem corpos espirituais. E tem diferenças de grandezas entre os corpos celestes e os corpos terrestres. Ele faz uma descrição maravilhosa em 1 Coríntios capítulo 15, sobre esse momento. Qual é o propósito de Paulo a escrever isso para Tessalônica? Dizer assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Por isso, quando alguém sendo essa pessoa de Cristo, ele entregou sua vida para Jesus e ele morreu, a tristeza é daqueles que ficam. A tristeza é nossa, isto é, daqueles que ficam aqui nessa terra. Mas para ele que parte, as suas dores, os seus lamentos, as suas angústias, as suas neuras, os seus problemas, vai ser restaurada. Isto é, ele entra num estado na presença do Senhor. E esse tempo na presença do Senhor é tempo de glória, tempo de alegria. Paulo vai dizer, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu não preciso ficar aterrorizado, preocupado. Não. Aquele corpo que é colocado na terra, que vai se decompor, vai virar pó, quando Cristo vier, ele vai dar um upgrade, né, naquele corpo. Ele vai dar uma... E a pessoa que parte já está num momento de bem-aventurança com o Senhor Jesus. Já está. Né? Porque está lá pela graça. Está lá pela graça do Senhor Jesus Cristo. Né? Não tem mais nada para ser pago. Porque Cristo já pagou a nossa dívida. O escrito de dívida que pesava sobre nós, ele pagou, rasgou e jogou ali fora. Jesus pagou o alto preço e pagou por essa nossa história para a gente poder ter essa paz. Não porque a gente merece, não porque a gente é bom, né? Mas para que a gente seja bom. Né? Não porque a gente vai ser perfeito, mas para que a gente seja filho amado, recebido na glória. Né? E que tem esperança, e que não vive aqui cheio de medos, que não vive cheio de angústia, mas vive dizendo, o Senhor está no controle de todas as coisas, eu posso descansar nele, eu posso descansar nele. Tem a história de um missionário chamado Adoniran Judson. Esse homem sofreu muito. Ele foi um missionário no Oriente e um dos momentos das suas lutas que é registrado é o momento em que ele perde a sua esposa.
aquilo mexeu com ele profundamente e ele escreve vários capítulos e várias coisas narrando o sofrimento, e ele entra em depressão profunda. O que ele ficava pensando? Ele ficava pensando assim: nossa, agora ela está lá, o corpo dela está se decompondo e tem ficava pensando em coró, em vermes comendo. Ele foi criando um processo de deteriorização e de sofrimento para aquele corpo, e ele não conseguia. Demorou para ele conseguir superar e entender que aquele corpo volta para o pó, e que quando Cristo voltar, ela está completamente transformada, e que ela já está em glória, e assim por diante. Ele sofria e não, como quem não tem esperança, né? Ele sofria como quem não tinha esperança. Então aquilo judiou dele, judiou do Adoniran Judson. E o Adoniran escreveu sobre o seu sofrimento, suas angústias e dores, e custou a trazer à memória aquilo que podia dar esperança. Então, Paulo escrevendo isso aqui, ele diz assim: olha, quando Cristo vier, ele vai trazer consigo os que são dele. Ele vai trazer. E vai produzir isso. Os que estiverem vindo com ele vão ressuscitar. E os que estiverem vivos serão transformados. Né? É uma metamorfose. Você que estiver vivo, quando Cristo voltar, você vai passar por uma mudança, um upgrade, né? Vou usar uma expressão moderna. Você vai crescer nisso. E subiremos para estar para sempre com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele, com o Senhor. Né? Essa é a promessa gloriosa da sua vida, da sua vinda. E para a gente consolar uns aos outros acerca daqueles que já partiram. Daqueles que já partiram. Você pode ler em 1 Coríntios, depois, capítulo 15, como eu já mencionei, Paulo tratando dessa questão da ressurreição, ressurreição de Cristo Jesus e da nossa ressurreição. É delicioso, é delicioso. Não é? Então você pode ver todo o capítulo 15 de Coríntios, ele vem falando que Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou dos mortos, e ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Não é? E assim vai. Que os ressuscitados terão corpos, mas corpos especiais. É uma palavra que eu tenho. Quer ver? Olha só o que ele diz aqui em 1 Coríntios, versículo 36. Versículo 36 diz: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de milho, ou qualquer outra semente. Mas Deus lhes dá o corpo como lhe aprove dar, a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Olha a figura que Paulo usa do grão do milho, o grãozinho de milho, que agora ele dá um outro corpo. E esse é um pé de milho que produz 3 espigas, e cada espiga tem lá, sei lá, quantos caroços, bagos de milho. E vai lá: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestes, também corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha como é que Paulo descreve esse momento fantástico, que é essa transformação.
essa transformação que em Cristo haverá de acontecer. Né? E que João vai dizer que nós seremos semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando você lê os evangelhos e você lê após a ressurreição, você vê que tem momentos que as pessoas encontram com Jesus e eles ficam assim, quem é? Parece, mas eu não tô entendendo. Eles trancaram as portas e ele aparece no meio. Então ele atravessa portas, ele atravessa as paredes e ele sempre faz presente em lugar fechado. Aí o pessoal pensa, é um fantasma. Aí ele pede mel e come e não vaza. Ele come peixe e não vaza. Então é um corpo que retém, mas é um corpo que ultrapassa. Não é à toa que algumas pessoas falam assim, não ele está diferente. Né? E diz o texto que nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, a descrição de Paulo fazer dessa questão da ressurreição é uma descrição linda aqui em 1 Coríntios, quando ele usa essa expressão. E isso é a nossa esperança. Né? Os vivos serão transformados, seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário, versículo 53 do capítulo 15 de 1 Coríntios, é necessário que este corpo corruptível envelhece, murcha, tem artrite, artrose, dores aqui, tem que tomar remedinho, essas coisas todas, pressão alta, pressão baixa, tem de tudo. Diabetes, sem ET, tem de tudo. Agora, que esse corpo corruptível se revista da não corruptibilidade, da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. A volta do Senhor Jesus Cristo se cumpre isso aqui. Tragada vai ser a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque hoje, ainda mais agora, como eu falei no início, no meio dessa pandemia do Covid, onde o pessoal tem medo de morrer, medo de isso, aquilo outro, medo daquilo outro. A morte tem medo. Medo? Entrega a sua vida para Jesus, querido. Que nem a morte, nada, nem a vida, nem presente, nem passado, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E aí diz, onde está a morte? O teu aguilhão, o espeto. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você crê no Senhor Jesus, trabalhe para o Senhor Jesus Cristo, porque o nosso trabalho não é vão. Não é vão porque, ora bola, porque ele venceu a morte. Ou não é em vão porque ele tem poder para nos ressuscitar da morte, como ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Não é vão porque há vida depois desta morte, há vida depois da morte. E mais do que isso, haverá um dia que a morte será morta. Né? É o funeral da morte, a morte da morte. E nós estaremos para sempre com Ele. Nós estaremos para sempre com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esperança. Por isso que ele escreve aos Tessalonicenses assim, consolai uns aos outros com estas palavras. Isto é, a minha vida hoje, aqui na terra, com o corpo, esse corpinho aqui, esse corpício, não é? Aqui, caminhando, com todas as dores, com todas as artroses, dificuldades. Este corpo nosso aqui, ele está destinado para ir para a terra? Sim. Mas ele está destinado para voltar para o pó? Sim. Mas ele também está destinado para ser restaurado, para ser realinhado,
para ser renovado. Ele está preparado e destinado para ser restaurado de uma maneira incorruptível, para nunca mais envelhecer, para nunca mais adoecer, para nunca mais morrer, para nunca mais. Essa expressão. Nós fomos chamados para viver para a glória. E esse é o canto da vitória. Essa é a nossa vitória. É a vitória do crente e é a nossa viva esperança. Que ele vive, ele veio, ele morreu, mas ressuscitou e vive e voltará. E quando ele voltar, nós estaremos para sempre com ele, de uma maneira especialíssima, porque haveremos de vê-lo como ele é, estaremos para sempre, não é, com ele. Essa é a reação das boas novas, isto é, essa é a pregação do Evangelho, essa é a pregação daquilo que Jesus veio para conquistar por nós na cruz. Foi para isso que ele veio. Porque esta vida, querido, por mais que você seja conservado, por mais que você esteja vivendo bem, por mais que você seja uma pessoa saudável, essa vida passa. Lamento te informar, um dia você vai morrer, a não ser que Jesus volte agora, volte logo. Então, para voltar logo, se junta com a Missão Projeto Zero, se junta com a tua igreja e vamos fazer missões, vamos enviar missionários, vamos mandar missionários para Filipinas, vamos para Uruguai, para Paraguai, para o sul do Brasil, enfim, para os tribos indígenas, vamos, acelera, Ayrton, né? Acorda para a vida, vamos fazer, porque vale a pena, porque quando Jesus voltar, ele vai olhar para você e para mim e vai dizer, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Sobre o muito, já pensou? Você é salvo e aqui você tem o upgrade de corpo e de alma. Né? Semeia-se corpo natural e colhe corpo espiritual, a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a esperança, essa é a nossa promessa, é a promessa na palavra. A vida eterna. E é só assim que a gente se livra da ira vindoura. Que sobre isso falaremos em outra ocasião. Meus amados, a minha palavra para você Deus conhece a sua vida, Deus conhece os seus familiares, aqueles que já partiram e aqueles que partiram no Senhor. E aí o único que julga e o único que decide isso é Ele. Ele é que sabe quem de fato manifestou a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente sabe que muita gente que fala o nome de Jesus vai receber de Jesus aquela expressão lá de Mateus 7,22. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Que é isso, Senhor Jesus? Mas em teu nome nós profetizamos? Que isso, Senhor Jesus? Mas em teu nome nós expulsamos demônios? Que isso, Senhor Jesus? Em teu nome nós curamos? E Jesus vai olhar para ele e vai dizer, ô cara pálida, eu nunca conheci vocês. Vocês falavam, tinha meu nome perto da boca de vocês, mas longe do coração. Vocês tinham minha boca, ou na sua boca, na tua língua, o meu nome, mas vocês praticavam aquilo que eu jamais ensinei e jamais. Né? O pecado separa as pessoas de mim. Então eu nunca conheci vocês. Vocês viveram na iniquidade. E vocês nunca quiseram o meu sacrifício, o meu perdão. Porque quem quer o sacrifício de Jesus não quer viver mais na prática deliberada do pecado. Quem é de Jesus, quem sabe que a cruz era dele, não de Cristo, não quer mais viver na esbórnia, não quer viver mais praticando aquilo que desagrada ao Senhor. Ponto! Não dá para você querer servir a dois senhores, querido. Não dá. Ou você é de Jesus, ou você é do outro. Ou você é lavado pelo sangue do Cordeiro, ou você continua se rolando na lama. As pessoas podem ter o nome de Jesus muito próximo. Ai, Jesus, obrigado. Ai, Jesus, obrigado. No interior de Goiás, uma vez eu dei uma carona para uma senhorinha que eu peguei no interior, que eu fui fazer um trabalho lá na minha antiga profissão, era agrimensor. E aí, lá na fazenda, aquela senhora, o senhor pode me dar uma carona? Posso, dar uma carona. Foi ela e as pessoas que trabalhavam comigo.
E aí na viagem ela vem contando que ela tinha tomado todas, então estava numa ressaca violenta, num porre violento, bebeu todas, e aí estava com muita dor de cabeça, Aí eu acho que ela descobriu que eu era crente, alguma coisa assim, acho que queria me agradar, sei lá. Ela pega e fala assim, não, mas aí eu peguei a Bíblia assim, eu abri a Bíblia assim, ó, eu abri a Bíblia, Salmo 91, eu abri a Bíblia e botei assim na minha cabeça, eu botei aqui na minha cabeça, tá? Porque eu tava com dor de cabeça, porque tomou todas as cachaças possíveis. Tá, só tomou, botou a Bíblia na sua cabeça, e aí? Não, e aí passou a dor. Ah, tá, passou a dor. É gente que usa da Bíblia como superstição. É gente que você chega em certa casa de algumas pessoas e a pessoa diz, não, porque lá em casa a Bíblia está aberta. E você vai mesmo na casa de algumas pessoas e está lá, em determinadas páginas da Bíblia, o troço está amarelo, está tão amarelo que se mexer quebra. O troço vai ficando endurecido. Geralmente ali gosta do Salmo 90, 91, como parece que emana algum tipo de fluido, que diz lá, né? O Salmo 91 é o salmo da feitiçaria evangélica, ou de qualquer outra coisa. Porque você bota lá o Salmo 91 aberto, a pessoa acha que botando o Salmo aberto, do 90 e 91, você está livre de qualquer praga, de qualquer coisa. O que habita no esconderijo. O Salmo 90, o Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, ante tu os nossos dias, o que habita, tu é o refúgio. Aí a pessoa abre lá na Bíblia, deixa lá o troço aberto, vai ficar fica amarelado, e as pessoas acham que ali está emanando algum fluido. Tem a Bíblia, mas a prática da vida é uma vida obscena, é uma vida imoral. Né? Fala de Jesus à medida que gosta. Jesus vai olhar para essas pessoas que têm o nome de Jesus perto da boca, que tem aí nos lábios, mas está longe do coração, longe da prática. Não podeis servir a Deus e ao demônio, e a mamon, a riqueza. Tem gente que se preocupa mais com o dinheiro e as coisas desse mundo que com as coisas de Deus. São avarentos. Frequenta igreja, inclusive igrejas evangélicas. O que tem de pessoas que frequentam igreja evangélica que são avarentas, e avareza é idolatria, isto é, o que é idolatria? É você coloca uma outra coisa no lugar de Jesus. Então você adora mais ao din-din, a conta bancária, ou o desejo pela conta bancária, do que o Senhor Jesus. Avareza. E avareza é idolatria. Aí você está servindo a outro Senhor. Não dá para servir. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então quem tem esperança, quem está com Cristo, quem está... Pode, você fica descansado. Se você morrer hoje, se você é de Jesus, querido. Eu fui visitar uma pessoa no hospital, lá em Goiânia, um senhor de 70 e poucos anos, que estava trocando umas válvulas de coração. Eu fui visitar outra pessoa. Aí, mas ele estava lá, eu também fui conversar com ele. Ele falou assim, se apresentou, e aí começamos a trocar figurinha, aí ele pegou e falou assim, meu pastor, eu quero dizer para o senhor que quando eu era mais novo, eu tive problema no coração, e eu pedi para Deus me curar, isto é, ter misericórdia, porque meus filhos eram tudo pequenininhos. E você sabe que, naquela época, eu fiz uma operação do coração, trocou lá as válvulas, não sei o que lá, e aí a vida que segue, vida que seguiu. E olha, naquela época, os pastores falavam de Jesus, da vida eterna, de salvação. Eu creio mesmo em Jesus. Eu creio em Jesus, eu acredito mesmo que tem céu. Agora, os médicos estão aqui querendo trocar de novo a válvula. Mas, pastor, eu já estou com 70 e tantos anos, meus filhos já estão todos crescidos. Se eu for para o céu, que maravilha. Se eu morrer agora, que bom, eu vou para o céu. Eu acredito mesmo que... Olha, eu saí dali confortado. Eu saí dali consolado. Aqui em Foz do Iguaçu tem um irmão precioso que está chegando, já chegou aos 90, crente. E aí, com esse negócio de pandemia, a orientação pastoral é, irmão, fique em casa. E ele pergunta, não, pastor, quero ir para a igreja. Quer ir para a igreja? Quer ir para a igreja por quê? Meu irmão, fica em casa para se proteger. Aí ele diz assim, pastor, já vivi 90 anos, pastor. Se Deus quiser me levar, eu estou pronto. E eu quero ser levado, eu quero, se eu tiver que morrer, eu quero morrer cantando, louvando para o meu Senhor Jesus. Que coisa preciosa. Que não tem medo da morte, porque já passou dessa fase.
sabe para onde vai, e quando for, está nas mãos do Senhor, e quando ele voltar, volta junto, é transformado, sobe para estar eternamente agora, de uma maneira profunda. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, que você tenha a paz do Senhor Jesus no seu coração e que você entregue plenamente, descanse, coloca lá nas mãos do Altíssimo sua vida, seu coração, seu presente, seu passado, seus familiares, né? Descansa. Não se atemorize, nem fique criando salameleques, dores, angústia, está sofrendo. Não, está no Senhor. Está no Senhor? Se está no Senhor, dá um glória. Né? É claro que aí você pode fazer uma pergunta, eu não sei se está no Senhor. Bom, você também não tem poder sobre isso. Você não tem poder nenhum sobre aqueles que já partiram. E eles tiveram as oportunidades aqui nesta vida de tomarem uma decisão por Jesus. Se não tomaram a decisão, é só deles a responsabilidade. Eles são indesculpáveis. Eles tiveram todas as chances que você está tendo. Então você também não tem poder sobre eles para onde eles foram. E se eles pudessem falar alguma coisa, eles estariam falando como a parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro, onde tem lá o ricão falando assim, ô Senhor, manda os teus profetas, manda que Lázaro ressuscite dos mortos e vem falar para os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar aqui de tormento. E aí a resposta de Abraão naquela parábola lá em Lucas, olha, eles têm os profetas, eles têm a palavra, obedeçam. Porque se eles não creem, nem que um morto ressuscite entre os mortos, vai fazer com que eles creiam, endurecido de coração. Enfim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa, confia, consolai uns aos outros. Console-se, descansa. O Senhor é conosco. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a sua semana seja poderosa em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, tua palavra é viva e eficaz. E pensar nas coisas que haverão de vir, nas tuas promessas, pensar naquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Pensar nessas coisas que o Senhor tem preparado, isso é para trazer graça, alegria, paz e convicção de amor, de dedicação e ao mesmo tempo um renovo das nossas forças para te servir, porque há muitas pessoas que ainda não ouviram, muitas pessoas que ainda estão enganadas e que sem Jesus estarão eternamente perdidas. Senhor, ajuda-nos. Desperta, Senhor, o teu povo, desperta aqueles que nos ouvem para proclamar de Jesus, para falar de Jesus para alguém. Assim nós rogamos, no perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus, nós descansamos nas tuas promessas. Amém. 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 Grande abraço, Paulo. Grande abraço, Otton. Grande abraço, minha irmã. Se você tem alguma pergunta sobre a segunda vinda de Jesus e você acha que eu posso trazer uma discussão, uma luz, né? Você pode escrever nos comentários alguma dessas perguntas que eu vou, no decorrer dos nossos encontros aqui nas quartas-feiras, a gente vai tentar, pela palavra, trazer uma orientação da parte dele, do Senhor. Aquilo que tem resposta clara na palavra será dada. Aquelas que não têm palavras claras, porque tem coisas, eu diria, secretas, tem coisas que não têm resposta, é ato de fé. Como assim, pastor? Tem coisa que não tem resposta? Tem. Por exemplo, quando? Quando vem? Quando vai ser o dia da volta? Eu não sei. A Bíblia só diz que eu tenho que ficar vigilante, que eu tenho que estar esperto, né? Mas ele não diz quando. Né? E todos que tentaram achar o quando, tropeçaram e erraram feio. Então, naquilo que tem resposta, a gente vai procurar trazer com alegria e com esperança. Eu quero dar boa noite a todos vocês, que vocês orem por nós. Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, essa semana, tratando
das organizações do nosso mutirão missionário, que pela missão Projeto Zero vai acontecer, se Deus quiser, em janeiro. E aí quero convidar todos que nos ouvem a estar conosco aqui em Foz do Iguaçu, em janeiro. Vai ser um impacto missionário. A saída do Rio de Janeiro vai ser dia 10 de ônibus, mas se você vem de avião ou de outro, está próximo daqui, quiser estar conosco, você tem que estar aqui em Foz do Iguaçu dia 11, uma segunda-feira. E nós vamos estar aqui a semana toda, de 11 até o outro dia 11. Você pode, até a outra segunda-feira. Você entra no site do Projeto Zero, www.projetozero.org. Você entra lá, procura lá o linkzinho onde está escrito Impacto Foz. Você clica lá, vai abrir informações, você pode fazer a sua inscrição e você poderá estar conosco aqui no próximo janeiro e vai ser um tempo maravilhoso de Deus. Que Deus te abençoe, ore por nós. Até quarta-feira que vem, às 19h30, tá bem? Deus te fortaleça, Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, às 10 horas, nós vamos tentar entrar daqui também de Foz do Iguaçu, fazer o nosso papo de missões pelo Instagram. Vamos fazer o nosso papo de missões. Você que tem mais interesse para saber sobre Foz e sobre o impacto missionário da missão Projeto Zero, você pode estar conosco às 10 horas da noite de amanhã e nós vamos ter o nosso bate-papo. Deus te abençoe. Até!